Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Muito bom, concurseiro. Professor Jean Valnei com você. Vamos trabalhar legislações extravagantes em exercício, lei de crimes ambientais. Eu dividi essa aula em dois blocos, né? Eu trouxe ali questões que sempre, assim, é impressionante como você encontra dois mundos, né, de resolução de questões para essa lei de crimes ambientais. Por quê? Porque eu tenho bancas que ainda insistem de cobrar prazo de pena, infelizmente, e tem bancas que termina sendo algo mais elaborado. Então eu fiz ali uma mescla para trazer para você, tá joia? Então vamos lá, vamos começar com a nossa primeira questão, dizendo assim: a Lei 9605 de 98 estabelece penalidades para as condutas que envolvem a perseguição, captura e utilização ou manutenção irregular de espécimes das faunas silvestres. Considerando essas disposições legais, analise as assertivas. A prática de matar, caçar, perseguir, utilizar animais silvestres sem autorização, olha atenção aqui, constitui crime ambiental, certo? Constitui crime ambiental, sujeito à pena de detenção e multa. É aqui onde mora o perigo, meu aluno. É exatamente aqui onde mora o perigo, porque ainda tem bancos que insistem de trazer ali, mas de fato, esse daqui é o que é previsto no artigo 29, então eu tenho aqui, tudo isso aqui é o artigo 29. O artigo 29, se um aluno chegar para mim e disser assim: professor, eu só quero estudar um artigo da lei de crimes ambientais, eu digo, estuda o artigo 29. Pronto. Porque é o artigo que mais é cobrado, é o artigo 29, porque ele é gigantesco, certo? Daqui a pouquinho eu mostro ele para você. Vamos responder aqui que eu mostro. Então, olha lá. Danificar, modificar, destruir ninho, abrigo, criadouro natural, integra o conjunto de condutas que recebem o mesmo enquadramento penal de caça não autorizada. Termina sendo do mesmo tipo penal. Perfeito. Então, tá certo, certo. A guarda doméstica de animal silvestre não ameaçado pode, conforme a avaliação judicial, não resultar na aplicação de pena prevista. Exatamente. Vamos imaginar que eu tenho um animal silvestre e ele não é ameaçado por extinção. Eu vou, de certa forma, vou perder esse animal silvestre, vai ser levado pelo IBAMA, pelos órgãos de fiscalização ambiental, e eu não vou sofrer uma pena. Agora lembre-se, é um animal silvestre que não tenha risco de extinção. Sacou? Aí eu não vou ser penalizado por conta disso. Simplesmente só vou perder o animal. Então aqui eu tenho todas as alternativas como correto. Perfeito? Vamos seguir. Olha aqui, ó, o artigo 29.
Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre nativos da rota migratória sem a devida permissão, licença, autorização da autoridade competente ou em desacordo com a órbita, né? Aí eu tenho aqui, ó, a obtida, perdão. Detenção, 6 meses a 1 ano. Se eu fosse chegar para você, meu aluno, e disser assim, decore um prazo de pena, eu mando você decorar esse do artigo 29. Porque tem banca que ainda cobra isso aí, então o cara tem que ficar atento, porque esse artigo é o mais cobrado. É o mais cobrado. Beleza? Vamos lá. Questão número 2. A lei número 9605 prevê penas privativas e restritivas de direitos aplicadas a infrações ambientais, bem como circunstâncias que podem agravar a sanção, né? Ou seja, aumentar a sanção. Considerando a gravidade e o contexto da conduta, no exercício da função fiscalizatória, é dever da Guarda Municipal identificar indícios de tais circunstâncias e encaminhar os registros aos órgãos competentes. Então, vamos ver aqui o que é que a Guarda Municipal deve fazer. Só que a banca, ela pediu aqui, ó, com base nessas disposições, assinala a alternativa incorreta. Então, eu vou buscar a incorreta. A suspensão condicional da pena é vedada de forma absoluta nos crimes ambientais, ainda que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, por se tratar de infração de natureza difusa. Veja, está errado aqui. Já encontramos a errada, porque a suspensão condicional da pena não é vedada. Ou seja, você não... Se caso tiver presente os requisitos do artigo 77, eu tenho direito a essa suspensão condicional da pena. Serei condenado, mas não cumprirei, ó, a cadeia. A minha pena vai ser suspensa. Vai ser me dada condições. Essa pena vai ser suspensa por um período de 2 a 4 anos. E, se eu cumprir todos os requisitos, vai acontecer o que a gente chama de extinção da punibilidade. E, consequentemente, eu não vou para o xadrez. Beleza? Então, já encontramos aqui a errada. Todas as outras estão certas. Vamos lá. As penas restritivas de direito incluem a interdição temporária de direito, certo? Com a proibição de participar de licitações, ok? Ou contratar com o poder público, certíssimo, perfeito. Constitui um agravante, ou seja, aumenta a pena a prática de infração ambiental em área urbana, de preservação permanente ou em unidade de conservação, ok? Quando é evidenciada maior ofensividade do meio ambiente. Então, aqui, tudo certo. Já achamos a incorreta. Vamos lá. A prestação pecuniária, ou seja, pagar dinheirinho, consiste em pagamento em favor da entidade pública ou privada, certo? Com finalidade social, sem prejuízo da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Perfeito. Perfeito. A reincidência, o intuito com o intuito, né? Porque aqui ficou faltando com o intuito. Com o intuito de obtenção de vantagem econômica e uso de fraude ou abuso de confiança configura circunstâncias agravantes, desde que não integre o tipo penal que qualifiquem o crime. Veja, meu aluno. Artigo 29 cai bastante. Circunstâncias agravantes, circunstâncias atenuantes, penalidades e também hipótese onde não é crime ambiental, onde não se configura o crime ambiental. Esses 5 assuntos representam ali 85 a 90% das questões. O aluno dominando essa base pode ter certeza que vai ter uma grande chance de acertar a questão na sua prova. Beleza? Então guarda essa basezinha aí, porque sabe que é bastante cobrado. Vamos seguir. Olha só a questão número 3. A Lei número 9605, Lei de Crimes Ambientais, disciplina a responsabilização nas esferas penal, civil e administrativa, prevendo hipóteses de coautoria, conivência e desconsideração da personalidade jurídica. Considerando as atribuições das guardas municipais no apoio à fiscalização de espaços públicos, áreas de preservação e unidade de conservação, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A atuação da Guarda Municipal na constatação de infrações ambientais pode ensejar a responsabilização simultânea da pessoa física e da pessoa jurídica, quando comprovado o proveito institucional e o vínculo de causalidade entre a conduta e o benefício obtido. Veja, meus alunos.
essa responsabilidade da pessoa jurídica, da empresa, passou por uma evolução conforme o STF. Antigamente, a pessoa jurídica só podia ser responsabilizada se a pessoa física também fosse. Se uma pessoa física fosse responsabilizada pelo crime ambiental, por tabela, a pessoa jurídica também seria. Hoje, não importa. Hoje não importa. Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica pode ser responsabilizada por crime ambiental. Beleza? Então, houve uma evolução e uma evolução acertada. Né? Foi uma evolução acertada mesmo. Porque senão ficaria complicado. A pessoa jurídica só seria responsabilizada se tivesse uma pessoa física. Se não encontrasse quem foi que poluiu o rio, como é que ficaria? Por isso mesmo? Claro que não. Certo? Então, ó, todas as outras alternativas é só fazendo o trocadilho, tá certo? Só fazendo ali o trocadilho. Uma coisa que eu quero mostrar para você é esse instituto aqui, ó. Desconsideração da personalidade jurídica. Veja, muitas pessoas se utilizam das empresas para se proteger e de certa forma, praticar crimes. Então, acontece muito que a justiça desconsidera a personalidade jurídica para atingir a pessoa física. Vamos lá, deixa eu explicar aqui melhor. Eu, Jean, sou dono da tribo, certo? Eu sou dono da tribo. A tribo é uma pessoa jurídica. Eu sou a pessoa física. Vamos imaginar que eu uso a tribo para poluir, para mascarar, de certa forma eu ganhar dinheiro com isso, eu estou poluindo. Então, o que é que acontece? A justiça não tem como me atingir diretamente. Então, o que acontece? Ela acontece o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, afasta a pessoa jurídica para me atingir. Porque se você sabe, mas assim, um exemplo. O dinheiro da tribo é diferente do meu dinheiro como pessoa física. Então, não se confunde, são duas pessoas distintas. Então, o que acontece? A gente desconsidera a pessoa jurídica, é retirar a pessoa jurídica para atingir a pessoa física. Até porque é o seguinte, vamos imaginar que uma pessoa jurídica poluiu. Aí foi multada. Aí a pessoa jurídica diz assim, eu não tenho dinheiro. Por quê? Porque o dono da empresa esvaziou os cofres dela. Então não tem como ela pagar. Aí o que é que a justiça faz? Espera aí, o dono da empresa tem uma Lamborghini, tem casa de praia, tem tudo. Então, espera aí, eu vou desconsiderar a personalidade jurídica da empresa para atingir os bens do dono da empresa. E é assim que acontece. Isso é um instituto muito comum do direito civil. Acontece muito isso na parte de direito civil, que também é utilizada aqui na parte de direito ambiental. Tá joia? Vocês vão ver falar, é um tipo de questão bastante cobrada, viu, meu aluno? Então, fique ligado com relação a isso. Então, vamos lá. Daqui a pouquinho tem mais questões sobre isso. Olha só. Infelizmente, tem banca que ainda cobra prazo de pena, né? Infelizmente. Mas a gente vai ter que lidar com isso. Com base no artigo 54, a Lei 9605 de 98, Lei de Crimes Ambientais, causar poluição é outro artigo bastante cobrado, além do 29, o 54 é bastante cobrado, porque, olha só, é o que mais acontece, né? Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou que possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Tem pena de, já sabe aqui, é mais grave, é uma reclusão de 1 a 4 anos. Lembrando que isso aqui, uma maneira que eu uso é só lembrar da pena do furto, certo? Lembrar da pena do furto. Aqui, ó. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem e possam resultar em danos à saúde humana, certo? Cuidado que se for culposo, eu gosto de trazer isso, ó. Porque se for culposo, se torna detenção de 6 meses a 1 ano, tá joia? Então, muito cuidado com isso aqui, porque tem banca que faz essa distinção. Quando o crime é culposo, ela cobra a pena do crime culposo. Então, fica ligado. Memoriza.
Artigo 29, a pena do artigo 29 e a pena do artigo 54. São as penas mais cobradas. Tá joia? Que são os artigos maiores. A malícia da banca, né? Olha aqui, ó. Nos termos do artigo 37.1 da Lei 9605, o abate de animal não configura crime. Aqui eu tenho a excludente de ilicitude. Ó. For realizado com autorização científica para a coleta de dados acadêmicos? Não. For praticado por caçador licenciado em área de preservação permanente? Não é essa hipótese. Ocorrer estado de necessidade. Estou com fome. Com o fim de saciar a fome do agente e de sua família. Perfeito. Isso aqui está na lei. Isso está lá no artigo 37. É um dos artigos bastante cobrados. Lembre-se, essas hipóteses, causas agravantes, causas atenuantes, são bastante cobradas. Né? Questão 6. À luz da Lei 9605 de 1998, que trata das sanções penais e administrativas derivadas da conduta e atividades lesivas ao meio ambiente, julgue o item a seguir. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental será obrigada a promover sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade. Aqui, ó, perfeito. Professor, quer dizer que, vou dar um exemplo, polícia militar é muito comum ter o batalhão ambiental, guarda municipal, é muito comum ter também essa parte ambiental, algumas guardas municipais têm. Então, se por acaso a polícia militar ou a guarda municipal, ou até mesmo o órgão ambiental do município, que o município tem os órgãos ambientais, né, tem ali a Secretaria de Meio Ambiente, se por acaso qualquer um deles constatar uma infração ambiental, eles são obrigados de promover a apuração por meio de processo administrativo. Ah, professor, e se for crime? Aí sim, eles notificam o Ministério Público, notifica a polícia, notifica a delegacia para abrir um inquérito, notifica o Ministério Público para instaurar uma ação civil pública. Mas, de antemão, esse órgão ambiental, que pode ser a polícia, pode ser a Guarda Municipal, pode ser a própria Secretaria de Meio Ambiente, certo? Então, fica ligado, eles são obrigados. Vamos lá? À luz da Lei 9605 de 1998, que trata das sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, julgue o item a seguir. A responsabilidade das pessoas jurídicas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente exclui a responsabilidade das pessoas físicas quando estas concorrerem para o mesmo fato. Nós já falamos sobre isso. De jeito nenhum. É exatamente a grande sacada que foi a evolução sobre essa questão da responsabilidade da pessoa jurídica. Né? Então, inclusive, pode ser responsabilizado tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Tá joia? Vamos lá. Aqui, ó, eu trouxe para você o artigo 3º. As pessoas jurídicas serão responsáveis, as empresas, né, meu aluno? Serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual, ou do órgão colegiado, no interesse ou no benefício da entidade. Olha esse parágrafo único, meu aluno, atenção. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas. Autoras, coautoras, partícipes, todas elas no caso do mesmo fato. Perfeito? E boaça? Vamos seguir. Questão número 8. De acordo com o artigo 9º, né, da Lei 9605, Lei de Crimes Ambientais, em que consiste a prestação de serviços à comunidade como uma das sanções penais aplicáveis. Veja, meu aluno, muita atenção para isso. É importante você lembrar das penalidades, quais são as prestações de serviço à comunidade, entendeu? E sempre é impressionante que sempre repete a mesma coisa. Então, aqui essa questão está perguntando o que seria, né? O que consiste, olha aqui, ó, o que ela está perguntando é isso aqui, ó. O que consiste a prestação de serviço à comunidade
como uma das sanções penais aplicáveis. O que seria isso? Pagamento de multa? Peraí, se é prestação de serviço à comunidade, o que é que tem a ver pagamento de multa? Obrigação de o condenado reparar integralmente o dano ambiental por meio de ações de restauração ecológica. Veja, não é um serviço à comunidade. Participação obrigatória do condenado em cursos e programas de educação ambiental. Também não é uma prestação de serviço à comunidade. Olha agora essa, ó. Na atribuição ao condenado, atenção agora, ó, de tarefas gratuitas junto a parques, jardins públicos e unidades de conservação. E em caso de dano de bens específicos, a sua restauração, se viável. Olha aqui, já encontramos aqui o que seria a prestação de serviço à comunidade. Tranquilidade? Aí, na imposição de restrições ao direito de propriedade, nada a ver. E vamos seguir. Tá aqui, ó. Memoriza isso aqui, ó. As penas restritivas de direito são, ó, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial e total de atividades, prestação pecuniária, dinheiro, né? Pagar, né? Recolhimento domiciliar. Olha só, recolhimento domiciliar. Então, atenção aqui, bastante cobrado essas penas restritivas, certo? Essa questão aqui é aquele tipo de questão que o aluno faz e diz assim, eita, essa aqui foi para o cara não zerar. Tem que sim. Sempre existe esse tipo de questão. José foi acusado de ter cometido crime ambiental, sendo que a notícia do delito foi realizada por equipe da Guarda Municipal, após receber a denúncia da comunidade, identificar o local da lesão e o agente causador. Nos termos da Lei 9605/98, preenchidos determinados requisitos, pode ser aplicada pena restritiva de direito, certo? Como a prestação de serviço à comunidade. Aí a banca coloca prestação de serviço à flora, à fauna, à natureza. Essas bancas é uma resenha. Vamos lá, questão 10. Durante a fiscalização de uma obra pública em Bebedouro, a equipe identificou que o descarte de resíduos estava contaminando o rio local. Opa, atenção! Qual penalidade administrativa pode ser aplicada conforme a Lei 9605? Veja, penalidade administrativa. Suspensão das atividades, sim, seria. E prisão, opa, se é administrativa não pode ser prisão, está errado. Multa simples ou diária, sem responsabilidade de embargos. Não, vai ter sim. Quer dizer que eu aplico a multa e deixo o cara poluindo o rio, é? Vou embargar a obra. Eu quero embargar a obra, interromper a obra, interditar a obra, certo? Multa, opa, atenção, embargo da obra até a regularização do problema. Perfeito aqui a letra C. Cancelamento da licença ambiental e multa progressiva. Na realidade, as multas que existem são as multas simples e diárias. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aqui, ó. Olha aqui, artigo 72. Esse artigo 72 também é outro artigo que você tem que memorizar. Quais são as penalidades, né? Ó, as penalidades administrativas, as sanções, perdão. Ó, advertência, multa simples, multa diária, apreensão de animais, destruição e inutilização de produto, suspensão da venda e fabricação de produto, embargo da obra ou atividade, demolição da obra, suspensão parcial ou total das atividades e também eu tenho sanções restritivas de direito. Bastante cobrado também esse artigo 72, viu? Vamos seguir. Questão número 11. Sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, é correto afirmar-se que a multa ambiental que se revelar ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida. Perfeito. Isso aqui é previsto lá no artigo 18, meu aluno. Lá no artigo 18. Dê uma lida lá no artigo 18. Pessoal, o que significa isso? Veja. É assim. Às vezes, a empresa que poluiu, ela ganhou tanto dinheiro no mundo com essa poluição, que a multa, mesmo que ela tenha sido triplicada, não vai causar prejuízo na empresa de jeito nenhum. Vai ser é como se fosse um cisco aqui, ó. Peteleco, é como se fosse um peteleco na empresa. Então, o que acontece? Pode aumentar exatamente para ver se consegue atingir a empresa. Entendeu? Para ver se consegue atingir a empresa.
Foi o que aconteceu aqui em Maceió, né? Teve uma empresa que ela estava extraindo um minério chamado salgema, né? Que terminou afundando aqui uns 5 bairros aqui de Maceió, e ela foi multada e o valor da multa exorbitante, foi gigantesco, beleza? Por quê? Salgema, produto muito, vamos dizer assim, é um produto que você não encontra em todo lugar. Então, o valor dele é muito alto. Então, entendeu? Vamos lá. Aí eu tenho a perícia de constatação do dano ambiental deverá apresentar a memória do cálculo do montante do prejuízo causado para efeito de imputação do IDEP. Não existe essa questão. A perícia não vai. Quer dizer que vai ter que ter perícia na questão dos valores? Não fala sobre isso. A perícia é sobre a questão do dano ambiental. Aí eu tenho perícia técnica produzida em inquérito civil, não, errado. Pessoa jurídica constituída com o fim de permitir ou facilitar a prática de crime ambiental terá decretado a sua extinção. Não, eu não posso extinguir a empresa de jeito nenhum. Eu não vou poder. Sentença condenatória deverá fixar o exato valor para a reparação dos danos, considerando o prejuízo potencialmente sofridos pelo meio ambiente. Na realidade, como é uma sanção penal e administrativa, ainda não tem essa penalidade. Não é vista isso na sentença. Certo? Vamos seguir, olha aqui, ó. Artigo 18. Depois dê uma lidazinha no artigo 18. Aqui eu tenho uma questão que é um pouco bem interessante. Eu trouxe ela porque é uma questão que a banca pode querer saber seu conhecimento de mundo. Não tenha essa previsão na lei. Mas olha só como é uma coisa interessante. Ó. O uso do fogo na vegetação. Eu posso usar fogo na vegetação? Veja. Ele como regra geral, é proibido, certo? Só que tem uma exceção, excetuando-se entre outras situações quando da prática de prevenção e de combate a incêndios ou de agricultura de subsistência exercida pelas populações tradicionais e indígenas. Deixa eu explicar isso daqui. É muito comum quando tem incêndio, eu era bombeiro, né? Eu agora sou bombeiro reformado. Era muito comum quando a gente tinha incêndio, a gente utilizar uma técnica chamada de fogo contra fogo. O que seria isso? A gente tocava fogo em um determinado ponto da mata, da vegetação, para quando esse fogo que estivesse queimando a floresta chegasse nesse ponto, ele se extinguia. Ou seja, o fogo apagava o fogo. É bem interessante isso. Por quê? Como é que funciona isso? Se eu estou vamos imaginar que essa minha mão aqui está pegando fogo, um incêndio aqui. O vento está apontando para cá, certo? Se eu tocar fogo nessa região aqui, fazer o que a gente chama de aceiro, que é limpar a vegetação e tocar fogo nesse ponto, o que é que vai acontecer? Quando as chamas chegar nesse ponto, não vai ter mais o quê? Combustível. Não vai ter o que queimar mais. Aí isso se acaba o fogo. Por isso que é chamado de fogo contra fogo. Ele, como regra, é proibido, sim, salvo nessa questão de combate a incêndio. Beleza? Vamos seguir? Para aplicação e gradação da penalidade, a autoridade competente deve observar o quê? A necessidade do órgão público fiscalizador em equilibrar seu orçamento. Então quer dizer que eu vou ter que ver o órgão público. Está precisando de dinheiro? Então vamos aplicar mais. Não, de jeito nenhum. Aí, a adequação do momento da infração ao calendário anual de funcionamento do órgão fiscalizador. Poxa, como assim? Nada a ver. O tempo de experiência profissional do agente fiscalizador. Piorou. Olha agora, a gravidade do fato, certo? Tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Muito tranquila essa daqui, né? Vamos lá, vamos seguir. De acordo com a lei de crimes ambientais, são circunstâncias que atenuam, cai bastante, as circunstâncias que atenuam e que agravam. Exceto ter o agente cometido a infração no período de defeso da fauna. Pergunta a você. Se eu pratico um crime ambiental onde é proibido, será que eu vou ter uma pena atenuada? De jeito nenhum. É o contrário, eu vou ter a pena agravada. Seria isso. Tem a proibição de pesca do caranguejo. Aqui, pronto, na cidade que eu moro tem a época do defeso do siri. É chamado siri. É um tipo de caranguejo. Pronto. Se alguém pescar, vai ser multado. Não pode.
porque é a época do defeso. A época do defeso é a época da reprodução, certo? Onde eles estão pequenininhos, tal, aquela coisa toda. Todas as outras hipóteses são hipóteses de atenuação. Ó. Arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, comunicação prévia do agente do perigo iminente, certo? Baixo grau de instrução, olha que interessante. O baixo grau de instrução de escolaridade também é uma causa atenuante. Colaboração com os agentes encarregados, também é uma causa atenuante. Aqui, ó, dê uma lidazinha lá no artigo 14, tá certo? Tá no artigo 14. E no artigo 15 eu tenho as agravantes, gigantescas agravantes. Aí, ó. De acordo com a Lei Federal 9605, no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerado ameaçado de extinção, o juiz pode fazer o quê? Como nós já vimos, deixar de aplicar a pena, considerando as circunstâncias do caso. Isso aqui, meu aluno, está lá no artigo 29, como eu falei para você. O artigo 29 é bastante cobrado, só que está no artigo 29, parágrafo 2º. Certo? Artigo 29, parágrafo 2º. Beleza? De boa. Pronto. Fechamos aqui o primeiro bloco. Já corre agora, já vai para o segundo bloco, que eu tenho mais questões da Lei de Crimes Ambientais. A gente se vê lá. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!